O TDAH, ele é um transtorno que ele é muito mais do que só um déficit de atenção. Ele afeta principalmente a nossa performance. E por que que eu digo isso? Muitas vezes eu já ouvi assim: ah, não, isso daí não é nada. É só você prestar um pouco mais de atenção que você consegue. Quem fala isso não faz ideia do que é o TDAH. E ao mesmo tempo, eu penso que se a gente já, quem nasce com transtorno, né? Eu penso que se a pessoa que nasce com transtorno, se ela já soubesse desde a infância, nossa, seria tudo muito mais simples. Porque é assim, nós somos diferentes de mais de 90% da população. Porque assim, segundo a Associação do TDAH, nós temos de 5 a 8% da população de pessoas com TDAH. Tá, vamos considerar que nós somos diferentes de mais de 90% das pessoas. Imagina uma criança na escola. Não tem jeito, por mais que a gente fale assim, não, não quero me comparar. Não tem jeito, a gente se compara sim. E a gente também aprende se comparando. Aprende vendo o outro, vendo o que a pessoa acha que é certo e que é errado. Então, dentro da comparação, nós temos vários contextos. Temos aquele contexto que, nossa, fico muito mal quando sou comparado com outra pessoa, mas também é uma forma de aprendizado. E isso inconscientemente vem para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, você imagina aquela criança que ela está ali na escola e ela não está entendendo a matéria que está sendo dada ali. Aí o professor pede para ela fazer a lição. Quando ela olha para o lado, ela vê que a maioria das pessoas estão fazendo e que ela não entendeu bulhufas e que ela está tentando ali disfarçar. Você imagina como é que essa criança cresce? Qual que é o senso de identidade que ela vai construindo, vendo, se comparando, né, com outros alunos ali na escola, as outras crianças, ela vê que entenderam a matéria e que estão fazendo a lição, e ela se percebendo assim, nossa, eu não entendi, eu preciso disfarçar, fazer de conta que eu entendi. Então, imagina o que é que ela vai acreditando sobre ela. Aí tem pessoas que falam, né? Não, mas ela é só uma criança. Mas a criança, essa fase da infância, é a fase de desenvolvimento de um ser humano, de uma pessoa. Então, ela é criança, mas só que tudo que está acontecendo em volta dela está criando um registro, está entrando no inconsciente dela. E toda essa vivência depois vai ser a referência dela na vida adulta. Então você consegue entender a gravidade disso e como essa fase da infância ela é extremamente importante? Então é por isso que eu digo que o problema não é a pessoa ter o TDAH. O problema é essa inconsciência e ela passar por essa infância tendo esses prejuízos. O problema é você não saber que você tem o TDAH e você querer funcionar igual as outras pessoas funcionam, igual as outras crianças que não têm o transtorno funcionam. E a partir daí começa a ter essa autoestima baixíssima, que aí você lá na vida adulta não entende. Por que que eu não consigo dar continuidade no meu projeto? Por que que eu começo um monte de coisa e não termino? Ou me sinto uma pessoa extremamente fracassada? Porque o que que acontece? O TDAH, ele sabe o que ele tem que fazer, na maioria das vezes. Só que o problema é que ele não consegue. Então, assim, uma lista de tarefas ajuda essa pessoa? Sim, ajuda. Só que ela não é tudo. Precisa entender o que é que você sente dentro de você. Quais são as crenças que você tem sobre você? E que muitas dessas crenças foram instaladas lá na infância. E como que funciona o cérebro de uma pessoa que tem TDAH? Por que essa hiperatividade toda?
Por que que você faz coisas que você não gostaria de fazer? Por que que você se sente desse jeito? Então vamos lá. Ó, bem aqui atrás da nossa testa, nós temos o córtex pré-frontal, aqui dentro do cérebro. Então nós temos o córtex pré-frontal. Essa parte aqui do cérebro, ela é responsável pelo planejamento, ela é responsável pelo controle do nosso comportamento. Sabe quando você precisa estudar para uma prova, só que aí você fala, não, eu vou sentar aqui e vou estudar. Aí sabe quando você não consegue? Você quer ficar o tempo todo levantando, vai olhar a notificação do celular e a partir dali você se perde, depois nunca mais volta. Então, o córtex pré-frontal ele é responsável por isso, pelo controle de comportamento, pelo planejamento, pelos impulsos. Às vezes você responde algo que você não gostaria para uma pessoa e depois você se arrepende. Então, quem faz todo esse manejo é aqui o nosso córtex pré-frontal. Pensa que ele é a nossa torre de controle. E o que, que acontece com esse córtex pré-frontal? Nós temos menos de um sinal químico chamado dopamina. Essa dopamina, ela é quem faz a gente fazer o que precisa ser feito. Então eu vou mostrar em um desenho, vai ficar bem mais claro para vocês. Então essa imagem do nosso cérebro cortado bem aqui ao meio. Então vocês estão vendo bem a parte interna mesmo do cérebro. E o que que acontece? A dopamina, ela é fabricada, ó, aqui nesse pontinho, chamado área tegmentar ventral. Ela é produzida aqui e ela precisa percorrer por essas setas verdes. Essa seta verde se chama, aí é o nosso circuito de recompensa. E presta atenção aqui, hein? E quem tem o TDAH, ele tem menos dopamina, que é desse neurotransmissor, desse sinal químico que eu falei, que faz a gente fazer o que precisa ser feito. Nós temos menos dopamina aqui, ó, circulando nessa área. É por isso que quando você senta para ler um livro e você fala, não, hoje eu vou ler esse livro. É por isso que você fica o tempo todo levantando. Porque essa atividade de ler o livro, ela precisa passar por esse circuito de recompensa aqui. Então, a dopamina precisa ficar circulando aqui e falar: está sendo recompensador esse comportamento. Repete. Está sendo recompensador esse comportamento. Repete. Agora me diz uma coisa: você que tem TDAH, você consegue ficar repetindo comportamento, por exemplo, de coisas que você não acha tão agradável? Vai, o exemplo de parar e ficar, sentar e ficar lendo. Não é um comportamento que você tem dificuldade de repetir? E aí eu te pergunto, você você tem dificuldade em sentar para ler um livro, mas você não tem muita facilidade em varar a noite jogando videogame? Por quê? Porque é altamente jogar o videogame é altamente dopaminérgico. Então, aqui, ó, nessas setas verdes, no circuito de recompensa, qual a informação que você tem? Nossa, jogar videogame está sendo altamente recompensador. Então, repete esse comportamento. Imagina a cena, né? Você precisa terminar um projeto, mas só que aí você coloca ali um horário que você vai fazer, você prepara um ambiente, só que a todo tempo você fica ali. Levanta, vai fumar um cigarro. Aí do cigarro você vai para o café. Do café você vai para o chocolate. O que está acontecendo? A cada momento que você faz esse comportamento de fumar, do café, você está ativando ali o seu sistema de recompensa. Então, você está falando para o seu corpo, repete esse comportamento que está sendo recompensador. E isso é tanto para ler um livro, para fumar, como eu acabei de falar, quem é viciado em pornografia, em álcool, em drogas, porque são comportamentos altamente e que são rapidamente recompensados. Quem
fuma um cigarro, ele não vai fumar o cigarro agora para ter a recompensa amanhã. Não, a recompensa dele é imediata. Já você ter que concluir o seu projeto, a recompensa ela vai demorar, ela é a longo prazo. Então você está vendo como que assim, a gente não entender como que uma pessoa que tem o TDAH funciona, como que ele prejudica a nossa vida, porque simplesmente você vai agindo inconscientemente. E ao mesmo tempo, você acha que é sobre preguiça, é sobre burrice, é sobre não ter força de vontade. Mas não, esse é o funcionamento de uma pessoa que tem TDAH. Então, é extremamente importante você entender sobre o transtorno, você que tem o transtorno, você entender sobre ele. Porque quando você começar a ter esses comportamentos, você já vai se ligar, você vai falar: ok, eu já sei o que está acontecendo. Mas é assim, viu? Eu não estou diagnosticando ninguém, porque isso que é o mais também é muito complicado nesse transtorno. Os sintomas que o TDAH tem, as pessoas que não têm o transtorno também sentem. Não é só TDAH que se vicia. TDAH tem muito mais chances, mas quem não tem TDAH também se vicia. Então, assim, é muito importante. Se você está tendo muitos prejuízos na sua vida e você sente que tem algo diferente, você precisa buscar uma avaliação neuropsicológica. Vai ser essa avaliação que vai te direcionar. E se você já tem o diagnóstico e quer entender mais sobre o transtorno, quer conhecer mais das dores invisíveis e quer ter mais produtividade e mais conexão com quem você é de verdade, eu criei o curso TDAH Consciente. Nesse curso você vai entender como é que você funciona e o que é que faz mais sentido para você. E lá eu ensino como que você pode ser mais produtivo respeitando o seu funcionamento, o seu modo de ser.